Paz, Senhor! Eu sou o Vini. Eu sou o G. Nós somos a Trindade mais eu. Hoje estamos aqui para falar sobre um outro hino da harpa que nós gostamos muito, né? Vamos falar sobre o hino Castelo Forte. E essa aqui é mais uma da nossa série, onde nós contamos a história por trás dos hinos da harpa. Talvez você já tenha ouvido, e provavelmente o coral, se na sua igreja tem coral ou algum coral cantando, que é mais comum nós ouvirmos, né? Eu acho que é mais difícil a gente cantar ele como um hino da harpa, um hino congregacional. Mas os corais sempre estão cantando ele por aí. É um hino que tem mais de 500 anos, ou cerca aproximadamente isso, 500 anos, quase a mesma idade do Brasil. Você vê que é um hino bem antigo e nós vamos falar um pouco sobre ele aí. Castelo Forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nós vamos falar um pouquinho sobre o autor. Esse autor ele é bem conhecido, né? Nós vamos falar sobre... que você conheça. É importantíssimo. Senão a gente vai fazer um vídeo para explicar quem é. Sim, mais à frente, novidades. Mas, se você não conhece, o autor deste hino é nada mais, nada menos do que Martinho Lutero. Ele nasceu lá em 10 de novembro de 1483 e Lutero era filho de pais camponeses e, como de costume daquela época, ele era criado ali com uma religião, no catolicismo, e os pais dele eram muito rígidos com a questão da doutrina, né? Ele se formou em doutorado em teologia. De 1513 a 1518, Lutero ensinou teologia bíblica na Universidade de Wittenberg, e que nessa época ele começou a se tornar conhecido. Após certa idade, Lutero começou a ser afligido por uma certa angústia, algumas perguntas que vinham de dentro dele. Se a gente pudesse sintetizar numa única pergunta, seria: se o coração da pessoa é governado pelo pecado, como Deus ele pode habitar nesta pessoa? A aflição de Lutero encontrou resposta no dia em que encontrou na Bíblia a certeza de que não há como alguém merecer o favor de Deus por causa de alguma coisa que faz. Sim. É interessante isso, né? Porque todo mundo tem a Bíblia ou tem acesso à Bíblia, seja física, papel, eletrônica, digital, mas às vezes a gente só consegue encontrar algumas realidades, verdades e coisas que vão transformar a nossa vida se nós fizermos uma leitura correta, completa. E se você não assistiu ainda, nós temos um vídeo aqui, ó, tá aqui em cima, dicas sobre como ler a Bíblia, né? Lutero encontrou na Bíblia a certeza de que alguém não pode merecer o favor de Deus por alguma coisa que faz, e que a única forma de alguém obter o favor de Deus é através da fé em Cristo, que Jesus perdoa os nossos pecados pelo sacrifício feito na cruz. Esse entendimento é conhecido como a doutrina da justificação, né? Então nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas somos salvos pelos nossos méritos, né? Pelo nosso mérito, mas somos salvos pela graça redentora de Cristo. E um dos marcos da vida de Lutero está lá em 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixou, né, uma série de críticas que se tornaram conhecidas como as 95 teses de Lutero, a qual ele pregou na igreja do castelo de Wittenberg, onde ele ensinava. E essas teses eram um protesto contra o abuso, né, da autoridade do Papa, e batia de frente também com as indulgências, que eram aquela forma de obter o perdão através de uma oferta para a Sagrada Igreja, a Igreja Católica. Segundo Lutero, o verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho, a proclamação do amor de Deus. E a gente vai ver que Lutero, então, ele vai mostrar que o verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho. Se você também não viu o outro vídeo que nós falamos sobre as 95 teses, nós não falamos sobre elas, mas citamos elas, tá aqui, ó, a Bíblia Apologética. Na Bíblia Apologética tem as 95 teses. Sim. E se você quer que a gente faça um vídeo exclusivo sobre elas, deixa aqui nos comentários. Se a gente atingir 20 comentários sobre isso, e 30 curtidas. 30 curtidas, a gente vai fazer um vídeo específico sobre as 95 teses, citando elas para vocês. Tornando suas teses públicas, Lutero esperava receber apoio do Papa. Veja só, vou tornar minhas teses públicas e o Papa vai me apoiar. Até porque Lutero não queria uma divisão da igreja, ele queria uma reforma da própria Igreja Católica. Exatamente, mas pelo contrário, ele recebeu agentes do Papa Leão X, que governou a igreja aí de 1475 a 1521, com uma carta de excomunhão.
Excomunhão é, olha, sai fora, você está excluído. É excluído. Né? Tá excluído do rol aqui de membros da igreja. Redigida contra o próprio Lutero em 21 de 1 de 1521. Os professores e estudantes de Wittenberg refutaram esta excomunhão e queimaram a carta do Papa em praça pública. Imagina que absurdo naquela época. Naquela época isso aí deve ter sido tenso. Um marco, né? Um marco, realmente. Depois disso, e eu não estou falando aqui para vocês queimar carta de pastor, né? Pelo amor de Deus. Vamos revolucionar, vamos queimar as cartas dos pastores. Não é nada disso. Depois disso, as ideias luteranas se difundiram pela Alemanha, consolidando uma atmosfera de cisma religioso na Europa. Em relação ao ano de publicação dessa composição, existem várias divergências, né? Mas vários inólogos, que são aquelas pessoas que estudam a história dos hinos, e também o autor do livro Heróis da Fé, né, que é Orlando Spencer Boyer, acreditam que seja no ano de 1521. Por quê? Foi neste ano que Lutero compareceu à Dieta de Worms. Só que você fala assim, mas Lutero fazia regime? Não, vamos entender. Quando nós vamos no dicionário entender o significado de dieta, nós temos dois significados, que é o regime alimentício, né, e uma assembleia política e administrativa. Com certeza nós vamos ficar com essa segunda opção, que é uma assembleia, né, que foi para defender as suas teses ali, porque ele foi intimado pelo imperador Carlos V a defender e falar sobre essas ideias que estavam tomando um grau enorme, né, de divulgação na igreja da época. Havia um grande risco, assim como John Huss, 100 anos antes, que Lutero fosse condenado à morte por fogueira. Isso era algo comum dessa época, gente. Hoje a gente tem liberdade de expressão, principalmente no Brasil. Sim. Existem aí tantos países com perseguição religiosa ainda, mas nessa época era algo comum. Você errou aqui, é morte, e é morte por Pensou fogueira. diferente, né? Você não podia ter opinião própria, não. Este era, portanto, para ser um momento de grande apreensão. Contudo, o reformador não temeu a própria morte e estava pronto para enfrentar seu julgamento, confiando no poder de Deus, assim como tantos outros heróis da fé, como o Vini mencionou do livro de John Boyer. Na preparação para a Assembleia, Lutero, autor de 37 hinos, teria composto Castelo Forte. Então, no momento que ele estava se preparando para essa Assembleia, ele compôs esse hino tão maravilhoso, que é o Castelo Forte, baseado no Salmo 46, que se inicia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Isso é o Salmo 46 e é o que baseia aí o hino Castelo Forte, né? Inspira o hino Castelo Forte. E relata-se que no trajeto de Lutero até Worms, o povo afluía em massa para ver aquele homem que teve a coragem de desafiar a autoridade do Papa e sobreviver, né? A história vai nos dizer que ao avistar as torres da igreja de Worms, Lutero ele se levanta na carroça, né? E vai cantar esse hino que é de sua autoria e, como o Diego já falou, é um dos maiores, eu acredito que é dos hinos compostos por Lutero, foi o hino mais importante, porque ele começa a cantar essa versão, né, que em alemão é Ein Fest Burg e tal, né, e que eu não sou fluente em alemão, não? Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Mas se tornou o hino mais famoso da Reforma. Então a gente cita o nome de Lutero, só que esse hino ele teve uma influência gigantesca naquela época. O poeta alemão Christian Johann Heinrich Heine, você vê que eu sou um pouco mais fluente. Sim. Brincadeira. Disse: um cântico de guerra foi este hino, com o qual ele, Lutero e seus colegas entraram em Worms. A velha catedral tremeu ao som destas novas notas e os pássaros foram espantados dos seus esconderijos nas torres. Pensa que cena, né? Aquele pessoal entrando. Apogeu, final do Brasileirão ali. E todo mundo cantando de pé. Esse hino, o negócio foi estremecer. É porque era uma coisa incrível, que nem a gente falou na história. Era um marco que estava acontecendo. Uma pessoa que leu a Bíblia lá em Romanos 1,17, né, que vai falar que o justo ele vive pela fé, e ele vai proclamar isso e vai trazer todo um povo a pensar de uma forma independente. Exato.
e através desse versículo causar toda essa revolução, né? Exatamente. Este hino foi conhecido como a Marselhesa da Reforma, pois todos os cristãos da Reforma cantavam como os patriotas da França. Até os inimigos da Reforma diziam: o povo inteiro está cantando uma nova doutrina. Interessante porque os louvores, né, eles têm essa função, né, de trazer as doutrinas, de trazerem, assim como a gente fala na série das histórias dos hinos da harpa. Quando chegou à Assembleia, Lutero foi apresentado a seus livros e exposto sobre uma mesa, colocaram todos os livros de Lutero ali. Quando perguntado se os livros eram de sua autoria, Lutero respondeu que sim, e logo foi submetido a uma segunda pergunta: concordas com o conteúdo ali escrito ou você quer se retratar? É que nem a mãe, né? Falando, você tem certeza do que você fez? Não quer contar a história verdadeira, né? Lutero, ele fica ressabiado e pediu um tempo para poder responder. Foi-lhe concedido pela Igreja Católica o prazo de 24 horas. No outro dia, Lutero respondeu: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura, a palavra, e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erraram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Essas foram as palavras de Lutero. Esta é minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude e amém. Essa foi a história do hino 581 da nossa harpa cristã, e a gente trouxe todo um contexto desse hino e mostra o quão preciosa foi a história de composição desse hino, né? Se você gostou, deixe o seu like, coloque nos comentários o que você achou deste hino, o que você tem achado desta série. Diga aí também quais são os outros hinos. Nós já temos alguns anotados de algumas pessoas que já pediram e nós vamos trazer para vocês, Deus nos permitindo. E se você tem outros hinos para sugerir que gostaria de conhecer, tenha curiosidade, deixa aqui no comentário também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você é novo no canal, está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal e ao ativar o sininho, coloque ali para você receber todas as notificações. Isso aí. Fiquem com Deus. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza.